Muito bem, agora são meio-dia e 32 minutos, o Eleições 2024, já praticamente na reta final. Nosso último programa será no domingo. Na verdade, aqui é um quadro, mas no domingo uma programação extensa vai fazer parte daquilo que nós estamos planejando para que você possa, que está em casa, ser bem informado ou ficar bem informado no dia da votação, que é o próximo domingo, agora, dia 6 de outubro de 2024, eleições municipais. Recebo aqui nos estúdios da TVC o Dr. Michael Matoso, que é presidente da OAB de Camboriú, para falar sobre as eleições. E a primeira pergunta que a gente faz ao presidente da OAB é justamente como que a OAB, que prima pelos direitos das pessoas, das instituições, está vendo essa campanha onde grupos de WhatsApp e também algumas redes sociais têm publicado muitas fake news. Como é que vocês estão vendo tudo isso, Dr. Michael Matoso? Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os telespectadores. Nesse momento hoje de campanha, temos alguns grupos de OAB já se mobilizando para fazer essa fiscalização. Como essa eleição é mais municipal, as instituições que são municipais ficaram mais ligadas para cuidar das suas cidades. Por sorte, na de Camboriú, até essa semana estava tudo muito tranquilo. Então, assim, não tivemos grandes problemas envolvendo principalmente fake news ou campanhas irregulares. Os poucos assuntos que nós tivemos hoje em Camboriú já foram tomadas as devidas providências pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, mas, ao que tudo indica, parece que essa reta final vai dar os ânimos estão um pouco mais à flor da pele, né? Como que funciona esse monitoramento? Vocês têm um grupo que tem acesso a todo esse conteúdo que são publicados nas redes sociais? Especificamente sobre a OAB de Camboriú, nós não temos nenhum grupo hoje responsável por fazer esse tipo de fiscalização. Nós tivemos assim algumas reuniões já, principalmente na pré-campanha, com as situações de urna eletrônica, toda aquela situação que tivemos em 2022, de que não tem essa dúvida todos para a questão das urnas eletrônicas, e nós tivemos um trabalho junto ao Tribunal Regional Eleitoral para fiscalizar como iriam funcionar as urnas eletrônicas. Mas as campanhas em si, está tudo muito tranquilo hoje mesmo. Certo. Quais são as punições, Dr. Michael, para as pessoas que postam materiais que são considerados como fake news e também para quem compartilha? Tem uma diferença, né, para quem posta e quem compartilha. Sim, essa questão das fake news já é um debate que vem há alguns anos, inclusive dentro do Congresso, de como que vai tipificar isso como um crime. O que acontece hoje é que não existe uma lei dizendo o que é fake news e como é que eu vou punir a fake news. Mas essas questões da defesa da própria honra dos candidatos ou das campanhas. Então, hoje, se alguém propagar alguma fake news e isso vir a atingir a honra de um candidato, ele pode até entrar como um crime de difamação, de calúnia, de injúria, usando já os artifícios legais já vigentes no Código Penal. Mas com tudo isso que o senhor tem visto aí, que realmente são algumas fake news bastante pesadas, que acusam, que acabam caluniando determinados candidatos e determinadas candidatas, o senhor acha que isso deve evoluir para a elaboração de uma lei mais rígida com relação a quem propaga, a quem publica e quem compartilha esse tipo de conteúdo? Eu, na minha opinião, acredito que sim, Saul, só que eu acho que nós temos um grande problema na sociedade hoje, que é principalmente o definir o que é a fake news. Porque o que nós temos de definição hoje seria justamente a questão da difamação contra a própria pessoa. E aí vem o contraponto também assim, quem é que vai fiscalizar e quem é que vai dizer se é uma fake news ou não é? Quem seria o autor da verdade absoluta? Que é uma discussão hoje que tem muito grande dentro do próprio STF e dos próprios abusos que ele comete, justamente por isso, para dizer qual que é a verdade. Bom, agora, mudando aqui nosso assunto, Dr. Michael, ainda na situação das eleições de 2024, a gente tem visto pesquisas, né? A grande maioria até o momento tem apresentado, cumprindo o regramento que exige o TSE, mas tem uma ou outra pesquisa que acabou sendo punida por irregularidade. Mas elas são punidas depois de serem divulgadas. Isso não deveria ser o contrário? Primeiro verificar se está obedecendo o regramento e depois publicar? Olha só, essa é uma boa pergunta para nós poder analisar aqui. Mas a questão da pesquisa, na verdade, tem mais um impacto do próprio eleitor, aquele efeito manada que as pessoas falam muito, até no efeito psicológico, né? Essa pessoa, se o A ou o B está ganhando, eu vou votar nele que já ganhou. Então tem essa questão sim que tem que ser observada, mas o momento de fiscalizar ela ficaria mais ao cargo do Tribunal Regional Eleitoral de dizer qual que seria o momento de fiscalizar ela ou não, ou de apurar se existe alguma irregularidade nela.
Mas a OAB, como uma instituição que participa ativamente, principalmente nessas questões que envolvem leis, que envolvem regramentos, a OAB tem um posicionamento formado sobre esse assunto? Vamos lá, tem umas questões aí que é bem importante. A OAB, ela não tem a função primordial de criar leis. Ela fiscaliza as leis que são criadas pelo Poder Legislativo. Tem essa questão aqui. A OAB pode ser hoje assim, um órgão que venha propor uma lei, propor alguma reforma legal, mas ela em si não faz lei, não faz regulamento, apenas o regulamento interno da própria OAB. Então, quando você pergunta assim, a OAB teria competência para poder criar uma lei? Tem competência para propor ao Poder Legislativo, se o Legislativo achar que tem que ser publicado como lei, vai poder fazer isso ou não. Certo. Como é que vai ser a participação da OAB, especificamente a subseção de Camboriú, que é comandada pelo senhor? Como vai ser? Vocês fazem um trabalho em parceria neste final de semana, mais especificamente no domingo, que é o dia da votação? Olha, confesso para você, como falei mais cedo, em Camboriú a gente está tendo uma eleição um pouco até atípica, porque a gente sabe que o histórico de Camboriú é que os ânimos sempre são bem acirrados, e dessa vez a campanha está sendo bem mais propositiva e sem muitos ataques. Então a OAB, por enquanto, não foi ainda acionada para uma representatividade efetiva até no dia da campanha, porque como eu venho falando, está sendo uma campanha muito tranquila, dentro dos moldes que o histórico de Camboriú mostrou. Então, a princípio, a nossa participação vai ser o quê? Apenas se eventualmente o Tribunal Regional Eleitoral exigir a presença da OAB, a gente vai estar presente ali. Mas, por enquanto, nenhuma orientação a mais ou diferente para o momento do dia das eleições no domingo. Bom, quem está em casa agora acompanhando a nossa entrevista, essa pessoa, eu quero fazer uma denúncia, ela pode fazer via OAB ou precisa procurar os órgãos específicos? Uma denúncia no dia da campanha. No dia da campanha. No dia da campanha. Agora, no andamento da campanha. Isso. O que acontece? Hoje nós temos a Polícia Civil, que recebe qualquer tipo de denúncia, inclusive eleitoral, e temos também o próprio Ministério Público, e no dia da campanha a gente vai ter os próprios fiscais dos partidos que vão poder auxiliar na questão das denúncias. Então, aquela questão da boca de urna, do espalhar santinho, que são crimes eleitorais, podem ser denunciados pelos próprios fiscais dos partidos, e os partidos vão poder tomar as providências cabíveis. Certo. Só para concluir nossa conversa aqui, em que casos as pessoas podem ser presas no dia da votação, no final de semana que antecede essa votação tão importante, Dr. Michael? Bom, continua valendo a questão dos crimes flagrantes. Então, qualquer pessoa que for pega cometendo algum crime pode ser presa, que tinha muito aquela cultura antigamente, no dia da campanha ninguém pode ser preso. Não é que ninguém pode ser preso, pode ser cumpridos mandados de prisão em aberto. Esse é um ponto. E no próprio dia da campanha, os próprios crimes eleitorais podem sim levar a pessoa a ser presa, como, por exemplo, a boca de urna, o espalhar santinho. Esses crimes eleitorais podem levar a pessoa à prisão, mesmo que uma prisão temporária para o dia das eleições. Muito bem. Qual que é o seu conselho hoje para o eleitor? A gente vê que os ânimos acabam se exaltando, muita gente acaba brigando até em família, muitas vezes, porque alguém na casa defende o candidato A e o outro defende o candidato B. Qual que é o seu conselho para o eleitor e também para esse final de semana que pretende ser e promete ser um final de semana de muita movimentação? Eu tenho um princípio de vida que eu até acho legal que as pessoas saibam. Paixão não se discute. Então, se você está defendendo o candidato por paixão, não tem como você comprar uma briga por ele. Então, o que você tem que tentar fazer hoje é ver as ideias e as propostas que aquele candidato está levantando. Então, brigar simplesmente pela paixão não compensa. Agora, brigar por um debate de ideias e que venha hoje a contribuir para o teu município, aí vale a pena uma discussão sadia com família, com os amigos. Muito bem, 12h41, estou aqui com o Dr. Michael Matoso, presidente da OAB de Camboriú, falando sobre eleições 2024, a participação da OAB e também sobre a questão das fake news. E teve uma pergunta que chegou agora na nossa produção, a pergunta é a seguinte: quem compartilha tem o mesmo peso pode ter o mesmo peso de punição de quem posta? Sim. A princípio, sim, porque você estaria, vamos supor, um crime de uma difamação, por exemplo, compartilhando aquela própria difamação. Como eu falei, o regramento da fake news ainda não existe. O que existe é uma forma que você vai ser tratado dentro dos crimes que já existem, uma injúria, uma difamação, uma calúnia. Então pode sim ser responsabilizado também.
Muito bem, doutor Maico Matoso, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TVC Panorama, agradecemos a sua presença aqui e que os bons ventos aconteçam durante esse final de semana. Que os bons ventos aconteçam no final de semana e que o melhor vença, né, Saul? Tá certo, muito obrigado pela sua presença. Você que está em casa, está chovendo neste exato momento aqui em Camboriú, em Balneário Camboriú, mas da mesma forma desejamos a você uma excelente quarta-feira, estamos em ritmo de Outubro Rosa, lembrando que é muito bom quando a mulher vai fazer o preventivo. Essa é a nossa campanha do Outubro Rosa, faça o preventivo. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.